sucessivamente aconteceu. Muitos eu contemplei ressuscitando, levantando daqueles túmulos. Mas o mais interessante, que o Senhor só fez eu reconhecer uma pessoa. Essa pessoa, ela tinha uma deficiência em suas pernas, uma das suas pernas. E ela então mancava de uma perna. Ele chamava Hélio, mas o seu apelido era Hélio Pezinho. Então, essa pessoa, o Senhor fez com que eu reconhecesse a ela. E ela levantava do seu túmulo, a terra se abria e automaticamente essa pessoa levantava e seguia em direção a este altar, todo de cristal. Quando então o Senhor fez com que eu ouvisse também o que ele estava dizendo lá no interrogatório. E eu ouvi então ele falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu errei, mas a culpa mesmo não está em mim, porque quem me assassinou está lá. Não foi eu. Estou aqui. Tenha misericórdia de mim. Me perdoe. Me perdoe. E falava desta maneira. E o Senhor automaticamente fazia com que aquela pessoa desaparecia. E ela não voltava novamente descendo a escadaria. Dali ela sumia automaticamente. E eu fiquei ali olhando aquilo tudo. Às vezes eu ficava maravilhado porque eu ouvia os louvores daquele coral que estava ao lado direito, todas elas vestidas de branco. E às vezes vinha em minha mente, eu recordava que eu estava afastado da presença do Senhor e que eu iria também passar por este momento de confissão. E eu fiquei ali observando. O Senhor fazia com que eu ficasse ali. Quando então chegou um ser para mim e me disse assim: Daniel, você está distanciado e você vai perder a sua salvação. E aquele ser imediatamente sumia. E com aquela palavra eu me assustei, automaticamente acordei desesperado. Quando eu acordei, já era assim, de madrugada. Eu aguardei a minha mãe acordar. E logo de manhãzinha, eu cheguei para minha mãe e comentei o acontecido. Falei: mãe, eu quero que a senhora me ajude a entender um sonho que eu tive, ou melhor, uma revelação. E expliquei para minha mãe tudo o que eu contei para vocês. E minha mãe disse para mim: Daniel, o Senhor, Ele tem uma chamada em sua vida. Ele te levou até esse cemitério, te mostrando tudo isso.
é para mostrar que aqueles que não servem a Ele vai ser passado por um momento difícil de confissão e logo após vai ser condenado. Você precisa voltar para a igreja, voltar para Jesus, porque o que você está fazendo, com certeza o Senhor não tem se agradado e Ele requer de você uma posição. Falei, mãe, então é isso? Sim, meu filho, é isso. Eu falei, hoje mesmo eu retornarei à igreja. Hoje mesmo eu retornarei ao braço do Pai. E na noite de domingo eu corri para a igreja, fui com a minha mãe. Cheguei lá, eu voltei, eu me reconciliei com Deus. Então o pastor orou por mim e me apresentou novamente ao Senhor. E hoje estou aqui para testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. E sem dúvida, eu digo a todos vocês que Jesus está às portas. Jesus está às portas e brevemente Ele virá buscar a sua noiva. Brevemente Ele virá buscar a sua igreja. Você lembra da história de Noé? Quando o povo tinha se corrompido e Deus já não achava mais graça naquele povo, porque o povo estava contaminado de pecados. E Deus então, não achando ninguém justo naquela terra, somente uma pessoa, uma família que chamava Noé, que ele achou graça neste homem. Então disse a Noé que ele fizesse a arca. Mas como Noé já era de idade avançada, o povo achou que Noé ele estava louco ou até mesmo caducando, mas o Senhor ele esteve com Noé e tinha falado com Noé a verdade, e Noé tinha crido. Noé creu no que Deus falou com ele e transmitiu ao povo. Mas o povo, com as suas mentes vendadas, e com certeza o adversário trabalhou grandemente na vida daquele povo, que não deixou se arrepender. E afinal, sabemos da história que todos aquele povo morreram no dilúvio. Todos. Somente a família de Noé que foi salva deste dilúvio. Mas Jesus virá. A palavra diz que Ele não tardará. Virá buscar o seu povo. Eu convido a você a fazer parte deste povo, a fazer parte desta noiva de Jesus Cristo, porque Ele virá buscar a sua noiva. E quando Ele vir, se você não estiver do lado dele, fazendo a vontade dele, com certeza você vai ficar. Mas a palavra diz que Ele não quer que nenhum se perca. Todos são filhos de Deus. Todos, no momento exato, têm como se arrepender e voltar para os caminhos de Deus. E voltar para Deus. A palavra diz, lá em Apocalipse 3:11, eis que veio sem demora,
guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você tem alguma coisa para apresentar a Deus, se você tem de Deus o seu Espírito em sua vida, mantenha Ele em sua vida, porque assim você vai ser como um imã, vai ser transformado em um corpo glorioso. Naquele dia você irá subir para as mansões celestial, o qual nos aguarda. Assim diz o Senhor Jesus. Ele virá buscar o seu povo, ele virá buscar a sua noiva. Você que ainda não fez um concerto com Jesus, eu convido a você para que faça esse concerto agora com Jesus, porque Ele está com as suas mãos estendidas para salvar a ti, salvar a sua alma. Lá na cruz do Calvário, Ele estendeu as suas duas mãos. Estendeu as suas duas mãos. E ali, por sua causa, por minha causa, Ele sofreu. A palavra diz que foi como um cordeiro mudo. Não abriu a sua boca. E a palavra diz também que foi pelas suas pisaduras que fomos sarados. No caso, pelas bufetadas, por tudo que ele passou, até cuspido em seu rosto, vinagre em sua boca, uma lança transpassou em seu peito. Pelas chagas ou pelas pisaduras que nós recebemos o perdão, nós fomos sarados, recebemos o direito de se salvar. Jesus te convida, assim como me convidou, me mostrou e requereu de mim que eu transmitisse a você esta visão. Há muitos anos que o Senhor tem requerido isso de mim e eu não tenho feito isso. Agora que eu manifestei, falei, não aguento mais, o Senhor, Ele quer que eu faça essa obra, eu vou fazer. E tenho mais experiência de Deus para contar. Não irei contar neste vídeo, mas no momento oportuno, contarei a você, se muitas das vezes estiver em sua igreja, porque nós fazemos uma obra